Bom, assim, ó. Vou entrar com o usuário do Acácio, certo? Acácio.s. Estou entrando com o usuário de mecânico. Esse aqui não altera, certo? Vamos entrar. O perfil padrão do mecânico é esse. Existem dois perfis, de quem atende e de quem abre o chamado. De quem abre o chamado é esse. De quem atende o chamado é esse. Vem aqui, assistência chamado. Ou no celular vai ficar aqui, chamados. Então eu vou criar um chamado primeiro para vocês verem como é que funciona. Alterei aqui para o perfil de quem abre o chamado, por exemplo, o distribuidor. Primeiro campo é o tipo, é um incidente. O segundo campo é a categoria. Você vai escolher se é elétrica, ou mecânica. Após escolher o mecânico, ele vai para o elemento associado. O que eu quero associar a esse chamado? No caso, se for patrimonial, que no caso do Alex do Diniz, será isso aqui. Consertar uma lâmpada lá fora, no porte. Como é máquina de costura, então clique em máquina, certo? Depois de clicar em máquina, você vai escolher um patrimônio. Um patrimônio, por exemplo, 2511. Porque a abertura vai registrar no patrimônio. Depois que eu escolher o patrimônio, tá vendo? Eu estou escolhendo, por exemplo, essa catraca. Eu clico ela em adicionar, que é para ela ficar presa ao chamado. Ou seja, essa máquina de patrimônio 2511, ela é uma máquina que está lá num CD e ela é uma catraca de 4 pontos, né, de 4 agulhas. Beleza. Aí o usuário que vai abrir o chamado, ele vai informar a localização dele. No caso, eu escrevo aqui CD, já vai aparecer, certo? E qual é o título? Vamos inventar um problema, né? Agulha quebrando, certo? Eu descrevo aqui o título, agulha quebrando. Escrevo aqui também, né, o que está sendo feito, o que é para mim o problema. Então eu dou o título e digo e descrevo o que é o problema. Está quebrando a agulha, ou seja, mecânica. Associo a máquina, coloco no patrimônio, informo a localização da máquina, o título, o que é o problema, e descrevo e salvo. Pronto. Esse foi o chamado de um usuário, certo? Aí aqui vai informar o título, agulha quebrada, o status do chamado é um chamado novo, a categoria é para o mecânico, certo? A localização, o patrimônio, quem abriu, o técnico que ainda não iniciou o atendimento, a data da abertura, a data da solução. Esses outros campos será preenchido após ser finalizado o chamado. Agora eu vou mudar o perfil de quem atende. Esse é de quem abre. E agora eu vou mudar para o de quem atende. Então eu vou aqui para quem atende, ou seja, o mecânico vai ver essa tela com todos os chamados abertos. Então com todos os chamados abertos, aí vamos lá, nós abrimos esse chamado aqui, agulha quebrando, certo? Então como o mecânico vai iniciar o chamado? Ele clica no nome mesmo, né? Ele identificou que é no CD que ele atende, por exemplo, né? É o canto que ele faz o atendimento. Ele identificou que é um novo chamado, é mecânico, não é elétrico, e que é na área que ele atende. Então ele vai clicar aqui no nome, agulha quebrada, que vai redirecionar para uma página. Nessa página tem essa aba chamado. Depois que a pessoa fizer no celular, ele já vai ficar gravado esse percurso. Toda vez que você clicar lá, ele já vai abrir aqui nessa aba chamado. No chamado ele tem vários campos, mas não tem interesse em nada desses outros campos. Só importa dois campos. O status, certo? O status que ele está dizendo que é um novo chamado, certo? E aqui já está preenchido porque ele foi obrigado a preencher. Quem abriu o chamado, que já está de vermelho, são campos obrigatórios.
Então o mecânico ele vai clicar nesse bonequinho aqui, ó, atribuído. Quando eu clicar nesse bonequinho atribuído, o chamado vai estar preso a mim. Imediatamente eu estou iniciando o atendimento nesse chamado. E aqui no status, que antes se chamava novo, agora ele mudou para em atendimento. E a partir disso ele já está gravando a hora que o mecânico começou a iniciar o atendimento. Ok, fiz isso, cliquei no bonequinho para eu iniciar o atendimento, só salvo. Morreu, está salvo. Ah, eu quero ver como ficou lá. Mesmo aqui nessa aba chamado, você volta lá para aquele canto e lá você vai ver agora o mesmo chamado, agulha quebrando em atendimento. Repare que não é mais verdinho como novo. A categoria mecânica, tudo permanece. E olha só que agora o que mudou. Opa, apareceu o nome do mecânico. Está agora, o mecânico iniciou esse chamado. Os que não tem é porque nenhum iniciou o chamado, está esperando. Então, ok. Fui lá no chamado, realizado a troca da agulha. Um exemplo. O que é que agora eu vou fazer? Eu descrevi qual era o problema. Agora, como o sistema não sabe o que é que você quer fazer, você vai aqui no status e vai dizer, bom, agora eu vou dar ele como encerrado. Eu solucionei, então vou mudar aqui para fechado e só salvo. Pronto. O chamado foi finalizado. Não tem mais o que fazer. Certo? E aí já vai gerar o histórico de chamado nessa máquina.